agora com Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Oi, Miro, tudo bom? Tudo bem, Thalita, e você, tranquilinha? Tudo certo também. A gente ainda está tentando a conexão com o Lalo, daqui a pouquinho ele entra nessa conversa também. Miro, eu vou começar te questionando sobre esse momento que vivemos então. Hoje, logo depois dessa fala de Bolsonaro, desrespeitosa, autoritária, grosseira, ter sido revelada, dele xingando os jornalistas, mandando calarem a boca, surgiu nas redes um vídeo comparando esse momento com, deixa eu pegar aqui o nome certinho, com um dos últimos militares durante o regime, Newton Cruz, que também mandou jornalistas calarem a boca. Se não me engano, na década de 80 isso aconteceu. E é interessante que nesse episódio, no passado, o jornalista está com um gravador e ele desliga o gravador na cara de Newton Cruz. Jornalistas nesse momento não podem fazer isso, continuam lá essa cobertura. Eu queria saber como que você viu tudo isso. O que você tem achado dessa escalada retórica de Bolsonaro, com participação nesse ato que pedia o fechamento do STF no domingo, ele falando que chegamos ao limite, não tem mais conversa. Eu quero saber como que você analisa tudo isso, Miro. Então, Thalita, eu acho que a mãe do Bolsonaro não deu educação para esse rapaz, né? Devia ter mandado ele calar a boca várias vezes, não deu educação. Você é um desqualificado. Só chegou à presidência da República de um país da dimensão do Brasil em função de circunstâncias políticas que foram criadas. Esse negócio do Newton Cruz, o Newton Cruz era exatamente do setor da chamada linha dura dos milicos. Né? E era um sujeito também bem estilo Bolsonaro, desbocado, grotesco, boçal. Né? Entrou para o lixo da história, ninguém nem fala mais nesse sujeito. Eu acho que é o que vai ocorrer no futuro com o Bolsonaro. Eu acho que eu já falei uma vez aqui para você, eu acho lamentável os jornalistas irem para esse cercadinho lá no Palácio, né, da Alvorada. Eu acho lamentável, porque é para sofrer humilhação. Esse cara, ele não tem qualificação. Né? E ele vai sempre provocar todo mundo que ele discordar. Daqui a pouco ele já chamou o Moro de Judas, daqui a pouco ele está chamando o Moro de comunista, de petralha. Né? Todo mundo que discorda dele, ele procura desqualificar. E ele agora vai para cima de um setor da imprensa, né? Que até é responsável por ter chocado essa coisa, né? Vai para cima. Então, eu acho que eu falei uma vez aqui, não sei para que ir para esse cercadinho. Fazer o que nesse cercadinho? Aguentar desaforo? Não tem informação importante nenhuma, não serve para nada. Só serve para dar palanque para esse desqualificado e para alimentar os milicianos na rede, a falange fascista nas redes sociais, porque é isso que alimenta, e aquela meia dúzia de insanos, de babacas que ficam lá do outro lado do cercadinho também fazendo provocação. Eu, sinceramente, acho que os jornalistas, teve esse episódio do Newton Cruz e teve um episódio do Figueiredo. Né? Isso foi na rampa do Palácio do Planalto que os fotógrafos, os repórteres fotográficos, né, colocaram suas câmeras no chão, em protesto contra o João Batista Figueiredo, que era um outro presidente milico, general, que dizia que detestava cheiro do povo. Né? Os repórteres fotográficos fizeram isso. Talvez fosse o momento de fazer a mesma coisa, talvez até em homenagem ao repórter fotográfico do Estadão, né, que domingo foi esmurrado naquela manifestação dessas hordas fascistas. Eu, sinceramente, não sei do que vale ir para aquele cercadinho. A gente conversava agora com o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e ressaltava que, para além dessas questões da falta de respeito a qual os jornalistas são submetidos, existe uma questão de segurança de trabalho, que a própria presidência não garante a segurança naquele ambiente, já que ao lado existem pessoas apoiadoras de Bolsonaro que menosprezam a pandemia do coronavírus e que muitas vezes podem estar contaminadas e ali ao lado dos jornalistas sem nenhum tipo de proteção. Então também tem uma questão de segurança de trabalho ali. Contaminados com o coronavírus, mas com certeza com a raiva estão, porque é uma turma hidrófoba, né? É uma turma que baba, né? E é isso, você fica ao lado dessas pessoas, né? Dessas pessoas que
maluquice, né? Eu fico imaginando a cabeça desses caras. Até poucos dias atrás, esses caras achavam que o Moro era o herói da humanidade, né? Que o Moro era... Porque o Moro é que ajudou o Bolsonaro a chegar onde chegou, né? De repente, o Moro é enxotado, defecado do Planalto, né? E essa moçada passa a achar que o Moro mentiu, está mentindo, é um traidor, é um Judas, tudo por causa do mito. E vai lá para aquele cercadinho para fazer provocação. E é isso, é um perigo, é contaminação brava. Deve ter problema de coronavírus, problema de raiva e problema cerebral. É um negócio sério, eu acho, perigoso. Miro, sobre o contexto político e as possibilidades futuras, até 1, 2 semanas atrás, a gente discutia o impeachment, uma possibilidade real de impeachment. Nessa última semana, a gente viu uma aproximação grande de Bolsonaro com o centro, que inviabilizaria essa abertura de impeachment pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e até no caso de uma votação, tendo sido aceito o pedido, esse processo, esse impeachment não continuaria, porque Bolsonaro teria, então, por conta da proximidade com o Centrão, maioria na casa. Isso posto, quais as possibilidades daqui para frente? Continuaremos com Bolsonaro no poder? Você acredita, inclusive, numa possibilidade de escalada ainda maior nesse autoritarismo de Bolsonaro para que chegue às vias de uma ditadura, vamos falar dessa forma? Então, eu queria saber a sua opinião. E vou aproveitar para chamar o Laurindo Lalo Leal Filho, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, que agora entrou aqui nessa conversa com a gente e também já participa dessa resposta, porque, inclusive, o Lalo postou nas redes sociais, durante esse final de semana, um pouquinho antes, ele disse assim, que quem viveu 64 está sentindo um cheiro no ar parecido. Deixa eu começar com o Lalo, então, depois eu vou para o Miro para saber a opinião dele também. Oi, boa tarde, Thalita. Boa tarde, Miro. Boa tarde, Lalo. Prazer estar aí com você num momento tão complicado aqui da política e do mundo, né? São duas, como nós já repetimos aqui, infelizmente o Brasil tem esse triste privilégio de ter que enfrentar ao mesmo tempo o vírus e o verme, né? É uma luta que só no Brasil está acontecendo. É um privilégio bastante negativo, bastante ruim. Você perguntou alguma coisa, Thalita? Não sei se eu entendi. Quero saber sua opinião sobre tudo isso que está colocado. Falava com o Miro que por conta da aproximação de Bolsonaro com o Centrão, já não sei se o impeachment é uma via possível. E você postou recentemente sobre a questão dos ares de 64 estarem parecidos com os ares de hoje em dia. Eu queria saber sua opinião sobre para onde podemos rumar. Eu postei aquilo logo depois daquela fala terrível do presidente da República no domingo, em frente ao Palácio do Planalto, quando pela primeira vez ele deixou explícita a relação entre política e Forças Armadas. Não se via essa relação entre esses dois entes da sociedade desde 1988, pelo menos, né? As Forças Armadas tinham ocupado o espaço institucional que elas têm e não tinham se miscuído na política durante todo esse período. Eu postei aquilo porque, pela primeira vez, desde a ditadura, um presidente da República relacionava a sua atividade como presidente da República, a atividade do Executivo, com o papel das Forças Armadas. E como isso vem vindo numa escala, eu fiz essa relação com aquilo que a gente sentia em 64, passos que foram sendo dados gradualmente. É claro que as condições internacionais, as condições geopolíticas nesse momento são bastante diferentes daquelas. Mas, de qualquer forma, há um risco. Eu acho que o Miro já deve ter falado sobre isso. Quer dizer, há um risco do endurecimento ainda maior de nós caminharmos para um regime autoritário, brutal, com o Bolsonaro. Quer dizer, ele dá o autogolpe, né? E me parece que ele está agora decidido ao tudo ou nada, e me parece que esse é o caminho dele. Ele não sairá, é ilusão achar que ele vai renunciar, isso é ilusão, ele não renuncia, ele sai apenas com uma medida que impõe a saída dele. Ele, por espontânea vontade, não sai. E a saída dele talvez seja o endurecimento ainda maior do regime. Não vejo nesse momento um outro caminho
do que esse que nós temos. Agora, pode haver uma ação, né, mais forte, tanto do legislativo como do judiciário, que o coloque para fora. Mas eu acho que essa é a possibilidade ainda menor nesse momento. O Miro é um descrente dessas forças de outras instituições. Como que você está percebendo tudo isso, Miro? Primeiro, prazerzão estar com o Lalo. Fazia tempo que eu não via o Lalo. E a gente se percebe. Pois é. Eu acho essa própria relação do Bolsonaro com o Centrão mostra que ele está desesperado. Essa relação, eu fico imaginando de novo os bolsominions, quer dizer, eles devem ter ficado meio pirados com a história da saída do Moro. E agora devem ficar pirados também com a história do Centrão, porque o Bolsonaro dizia que era uma nova política, né? Que ele não ia barganhar com ninguém, né? Que ele não queria saber desses partidos, que era pura balela, porque nos 28 anos de mandato dele ele só fez isso, ele era do baixo clero. Mas isso enganava os bolsominions. Agora ele vai e negocia com o Centrão. E está negociando de forma descarada, está entregando tudo. Eu acho que isso mostra o desespero dele. Ele está preocupado com a possibilidade do impeachment, né? Ele está temeroso, tanto com a queda de popularidade dele, duas pesquisas recentes confirmam isso, né? Queda de popularidade dele, ele ainda se mantém com certo prestígio, mas vem perdendo, como com denúncias que podem estar pintando. Então ele rapidamente procura se ajeitar com o Centrão, negociar, entregar cargos, entregar grana, né? Mostra que ele está desesperado. Eu acho que ele ainda não cai porque ele tem bases de sustentação, ele ainda tem algumas bases de sustentação, ele ainda conta com um certo prestígio popular, até porque foi eleito, né? Até porque nós estamos num momento de pandemia, né? De uma guerra, né? Em que a própria sociedade, uma parte da sociedade fica temerosa de um turbilhão político, quer dizer, já estamos em guerra, ainda vão derrubar o presidente, né? Então ele mantém um certo índice de popularidade, tudo bem, está caindo, mas mantém. Eu acho que ele mantém o apoio desses milicos rancorosos, né? Mantém e vai reforçando o papel desses milicos dentro do governo. Eu acho que ele mantém o apoio do Império, dos Estados Unidos, ele é um aliado, né? O Brasil nunca foi tão servil aos Estados Unidos como agora com Bolsonaro. É muito emblemática aquela bandeira dos Estados Unidos na manifestação de domingo, quer dizer, a bandeira jamais será vermelha, não, ela vai ser dos Estados Unidos, né? Então tem o apoio dos Estados Unidos e eu acho que tem o apoio ainda do empresariado, né? Então, em função disso, eu acho que não está criado o clima ainda para o impeachment. Agora, está crescendo e ele está preocupado. A aliança com o Centrão vai deixar os bolsominions malucos, pirados de vez, não é isso? A aliança com o Centrão mostra que ele está muito preocupado, na minha opinião. Thalita, eu queria falar sobre o Centrão, você tinha perguntado. Sim, antes só de você continuar, Lalo, deixa eu só me despedir do pessoal da rádio, porque na rádio a gente encerra o programa agora às 4 horas da tarde. Então, ouvintes, muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente está aqui às 3 horas com Bom para Todos. Vocês seguem com a programação da rádio. Até logo. Agora sim, Lalo, quero te ouvir. Não, eu queria completar sobre a questão do Centrão, porque eu lembrei que o Centrão é absolutamente inconfiável. O Centrão é quem dá mais. Eu queria lembrar agora o telespectador que o Centrão apoiou a Dilma. O Centrão estava com a Dilma até a véspera do impeachment. A Dilma fez mais ou menos o mesmo movimento, não tão escandaloso como esse presidente está fazendo, mas ela fez no desespero também do enfraquecimento político que ela tinha no Congresso Nacional. Ela foi atrás do Centrão, e o Centrão a apoiou durante um tempo. Mas quando viu que a coisa estava indo para o brejo mesmo, que o impeachment era irreversível, pulou fora e no dia seguinte já estava com o Temer. Então, esse apoio é um apoio muito frágil, né? Ele pode se romper a qualquer momento. O que eu mais temo, viu, Miro, Thalita, é o apoio que esse presidente, esse grupo de milicianos que está no poder, é o apoio das polícias militares. Da baixa
e do baixo clero do Exército, das Forças Armadas, mais do Exército, menos da Aeronáutica e da Marinha, mais do Exército, ele tem ali, nas forças, no Exército e nas polícias militares, olha, são 600 mil homens e mulheres armados em todo o Brasil, sem controle dos governadores. Sem controle dos governadores. Vocês vejam a dificuldade que o Dória tem aqui de colocar a PM para conter esses malucos, esses assassinos, que têm conluio com os assassinatos, que saem às ruas gritando, berrando na frente dos hospitais onde as pessoas estão morrendo. Ele não consegue fazer com que a PM coíba esse tipo de agressão à civilização. Como ele, eu acredito, não tenho agora informações de todos, mas como ele, eu acho que muitos outros governadores também não têm condição de conter as suas polícias. E essas polícias, eu vou chutar, mas 90% desses contingentes estão ao lado do fascismo. São apoiadores do Bolsonaro. Então, nós precisamos também medir isso, porque há um jogo todo muito sério aí que, num momento de uma possível ruptura, essas forças vão acabar se entrechocando, né? Então, é por isso que é muito difícil, neste momento, você dizer o caminho é esse ou aquele, porque são tantas as forças em jogo, embora a gente comece a perceber que realmente há um desgaste muito grande do governo Bolsonaro, principalmente quando a questão da pandemia, né, está atingindo setores muito mais amplos da população, que começam a perceber que estão sendo atingidas por falhas deste governo, que não tomou as providências necessárias. Eu soube hoje que o professor Miguel Nicoleles, que está coordenando o grupo científico do consórcio Nordeste, que reúne os 9 estados do Nordeste, está fazendo um trabalho excepcional. A ideia é o seguinte, em vez do vírus chegar na pessoa, o governo vai atrás do vírus. Eles montaram um sistema de telefonia que consegue detectar onde estão as pessoas mais ou menos vulneráveis. E vão lá, quando a situação se torna mais grave, vão lá. Coisa que o governo tinha que ter feito isso em janeiro, ter montado isso em janeiro, fevereiro, pelo menos fevereiro, quando a gente já tinha notícia dessa situação em vários países. Então, essa debilidade do governo, em enfrentar a pandemia, que começa a afetar cada vez mais um número maior de famílias, e agora a coisa está chegando perto de pessoas que jamais podiam imaginar que fossem atingidas. Pode ser um fator de enfraquecimento ainda maior, né, desse governo. Não sei se vocês concordam com isso. Eu queria continuar conversando, mas a gente já passou das 4 e eu não tenho mais tempo de programa, poxa vida. Quero agradecer demais, então, professor Lalo, Miro, muito obrigada pela participação. Vamos ver se a gente consegue numa próxima vez com um pouco mais de tempo, que eu adoro ouvir vocês. Obrigada demais, Lalo, Miro, beijo para vocês. Tchau, obrigado, um abraço para vocês.